das equipes que jogam hoje pela Libertadores da América, é hora do Corinthians. O Coringão, aqui na nossa área da Rádio Bandeirantes, foi suado e foi Corinthians, João Paulo Capelanes. Vitória por 1-0 sobre o Red Bull Bragantino e quarto lugar garantido, 42 pontos, 8 atrás do Verdão, que a gente já trouxe as informações com o Gustavo Soler. Boa tarde a você, meu irmão. Fala, Herrerão, um abraço pra você, boa tarde especial pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Foi no sufoco e o Corinthians, uma curiosidade, é o único time de toda a edição do Brasileirão que ainda não terminou uma rodada fora do G4. Curioso, não? Espetacular, na verdade. Uma boa amostra daquilo que é o Corinthians nesse momento, pelo menos com o técnico Vitor Pereira, uma equipe regular ao longo do Campeonato Brasileiro. Destaques para Cássio no gol e Fausto Vera no meio de campo. Dá pra gente citar que, além, é claro, do gol do Gustavo Mosquito, os dois grandes destaques do jogo foram esses: Cássio e Fausto Vera, Capê? Concordo, 100%, concordo. Eu ainda queria colocar um ponto, um asterisco positivo aqui na atuação do Duqueiroz, que eu achei que foi muito bem. O Duqueiroz, todo mundo sabe da limitação técnica, né? Não é um jogador habilidoso, é um carregador de piano, é um cara que faz a transição, o box to box, que o Vitor Pereira tanto gosta, mas teve uma ótima atuação. Assim, de atuação positiva, pra mim o melhor em campo ontem disparado foi o Cássio. Se não fosse Salvou o Cássio... de novo. Cara, Herrero, se não fosse o Cássio, o Corinthians teria talvez tomado uma virada, porque ele fez duas defesas, assim, milagreiras. O Cássio é goleiro de milagre. E é por isso que eu venho falando, só fugindo um pouquinho da pauta Corinthians, eu não acho nenhum absurdo o Alisson ser titular da seleção, assim como acharia nenhum absurdo se o Ederson ele fosse convocado, por mais que a fase não seja tão boa assim. E o Everton, que vem pegando demais, cara. Mas o Cássio, se estivesse entre os 3 goleiros que vão pra Copa do Mundo, não seria de fato nenhum absurdo, e vou além, cara. Pela fase que ele tá, se fosse titular também não acharia um absurdo, Herrero. Com certeza, são vários, são 4, 5, 6 goleiros que a gente tem de níveis João parecidos. Paulo, Exato. o Everton, Cássio, entre vários outros aí se parece o futebol brasileiro, cara, tá doido. E aí a sua pergunta pro Vitor Pereira foi relacionada ao Maicon. Capelanes. Capelani, eu não tenho essa informação que você tem, Capelani. Por que você pegou isso aí, Capelani? Eu o Maicon volta ou não volta, Capê? Eu tenho essa informação, por isso que é aquela coisa, a gente não trabalha com achismo, né? A gente trabalha com informação. O que eu consegui apurar ao longo do final da semana passada é que o Maicon, ele tá quase partindo já pra transição. O que significa a transição, pessoal? Quando o cara sai da academia e já vai pro campo. De fato, ele não foi ainda pro campo, mas a tendência é que essa semana, pelo que me passaram, é que ele inicia o processo D. E aí a minha pergunta foi, não em relação ao jogo do domingo contra o Internacional, é no jogo do dia 15, lá, exatamente, da Neoquímica Arena contra o Fluminense, que querendo ou não, cara, é o jogo da temporada, é o jogo da temporada do Corinthians. Aí a minha pergunta que eu queria entender é, o Fausto Vera, vamos lá, Herrero, me ajuda. Rony, vinha jogando bem, machucou. Duqueiroz, vem jogando bem, por sinal é o jogador de linha que mais vezes atuou na temporada. Cantilho, melhorou muito com o Vitor Pereira. Fausto Vera, longe de ser um craque, acabou de chegar, tá se adaptando ao futebol brasileiro, mas jogou bem, vem jogando bacana. Se firmando como primeiro volante. Então aqui, eu citei aqui 4 jogadores para praticamente a mesma posição no Maicon. Fora o Maicon, são 5 atletas. 5 atletas para pelo menos 2 vagas. A minha pergunta é, se o Maicon estiver recuperado, todo mundo sabe que ele foi contratado, um empréstimo de uma temporada, para ele chegar, resolver e ser titular, ponto. Ele recuperado, ele está atrás desses outros atletas que eu citei, tirando o Rony que tá machucado, ou ele tem, entre aspas, cadeira cativa no time? E aí o Vitor Pereira, macaco velho, ele deu uma desconversada falando que não tinha informação que o Maicon, ele pode estar recuperado. Pro final de semana eu sei que ele não vai jogar, mas todo mundo quer saber se ele joga contra o Fluminense. E a informação que eu tenho é que ele fazendo a transição, iniciando essa semana, ele fica à disposição contra o Flu. E aí foi o que você disse, domingo tem jogo contra o Internacional, rapaz, quinto colocado com os mesmos 42 pontos do Corinthians. Não é aquela história de, é campeonato brasileiro, vamos mesclar. Não dá pra mesclar, Capê. Então o jogo de domingo pode ter uma formação parecida com essa de ontem pra gente encerrar nosso boletim do Timão? Cara, acho que sim. É difícil falar sobre a escalação do Corinthians agora, né? Tá bem longe. O Piton ontem acabou saindo lesionado, né? Vamos entender qual é o tamanho da lesão. Aparentemente não é muita coisa, até porque ele voltou pro campo de jogo depois da pancada no joelho, que ele cometeu a falta em cima do Arthur e ele acabou se machucando. Mas eu acho que o Corinthians vai ser, olha, para não falar igual, bem semelhante, cara. O Watson não jogou, tava com dores na região do pubis, então é um jogador que também não é uma grave lesão, deve se recuperar para o final de semana, é aguardar. Mas a base do Corinthians é praticamente a que entrou em campo ontem, e como o Corinthians melhorou com Renato Augusto, Yuri Alberto, Roger Guedes, e aí alternando, ora Mosquito, ora Adson, o Corinthians aparentemente encaixou, coincidentemente ou não,
após a saída do William. Exatamente. Isso é algo que a gente tem que debater nessas próximas edições do Nossa Área aqui da Rádio Bandeirantes. João Paulo Capelanes, grande abraço, boa terça-feira e vai Furacão! E vai Furacão, que hoje seremos campeões da Libertadores! Hoje não, né? Não, mas eu já tô no clima do título, tá tudo certo. Abraço pra você.